E assim a gente começaria a ter uma classe política mais responsável. Mas enquanto a justiça for lenta e não der respostas urgentes, está aí o processo, a questão do ficha limpa. Mas ele sempre ajeita o meio de burlar a justiça. E a justiça sempre aceita de forma conivente e omissa, leniente, tardia, né? Então a gente precisa repensar. E a classe produtiva, a classe trabalhadora de modo geral, seja empresários, seja os trabalhadores, precisam repensar. A questão de despesa, receita e despesa é básico, tem que ser equacionada essa conta. Muito obrigado, candidato. Vamos à nossa terceira pergunta. Desenvolvimento econômico. Algumas dificuldades no Estado são um empecilho à atração de novas empresas, principalmente de grande porte. Entre elas, temos uma malha rodoviária ainda precária e com poucas interligações, insuficiente distribuição de energia elétrica, malha ferroviária deteriorada e mão de obra com pouca qualificação. Como o candidato pretende enfrentar esses gargalos? A questão da rodovia tem que ser urgentemente ampliada, duplicada, né, para ajude no escoamento da produção como no turismo. Por exemplo, Litoral Norte. A rodovia Litoral Norte é emprestada, tem que ser duplicada. Litoral Sul pode ser duplicada também. E além da questão da ferrovia, tem que ter uma malha viária que pode ser aproveitada. E também temos a hidrovias, que pode ser aproveitada pelo estado de Alagoas. Agora, outra questão que tem que se ver isso aí, é a questão da qualificação de mão de obra. Isso, você tem que fazer uma parceria também com a questão da educação. Por exemplo, é nosso projeto, é nosso interesse, colocar nas escolas a matéria de empreendedorismo. Empreendedorismo. Eu entendo que o estudante ele tem que sair do segundo grau sabendo que é empreendedorismo. Né? As empresas, vocês têm um trabalho excelente aqui, na questão do Senai, do SESC, né? Um trabalho excelente. O governo do Estado pode fazer parceria com isso. O Exército, o estudante que vai para o Exército, servir o Exército, ele tem que sair do Exército, ele tem que sair com uma profissão. Se ele não sai com uma profissão, ele vai para o mercado de trabalho, ele é um alvo fácil dos grupos de narcotraficantes, de tráfico de droga, porque ele sai um homem preparado para o combate. Ele tem que sair do Exército pronto para abrir uma empresa, uma microempresa, ou trabalhar, ele tem que ter. Então, é necessário fazer parcerias. Parceria. A palavra-chave para Alagoas se chama parceria, seja qual for a área. O governo tem que fazer parceria. Parcerias responsáveis, parcerias honestas, parceria transparente. Né? Antes de vir para aqui, eu passei no CEPA e depois fui ao pronto-socorro. O CEPA está abandonado, mas tem muito espaço, pode ser ampliado as escolas, pode ser erguer edifício, 3, 4 andares ali para fazer escolas, né? Em todas as áreas, cursos profissionalizantes, né? O pessoal que está no segundo grau, ele tem que sair com uma profissão, ele não pode ir para o mercado de trabalho apenas pensando em vestibular. Faculdade é uma alternativa, é uma opção, mas o mercado de trabalho é isso que vai dar sustentação a ele, é isso que ele vai sustentar a família dele, é isso que ele vai construir uma nova família, com trabalho. Então, o empreendedorismo é necessário, tá entendendo? É necessário. Eu acho até que deveria começar até já nas escolas, nos primeiros anos, né? As prefeituras deveriam começar também por aí. Então, a gente tem muito o que fazer no estado de Alagoas, mas muito por fazer, né? A gente acha que a parceria é a solução para muitos problemas de Alagoas. Estive no pronto-socorro. O sistema de segurança do pronto-socorro está melhor do que o da Copa. Eu entrei numa sala, tinha 4 seguranças. Passei para outra sala, tinha 4 seguranças. Mas o que eu queria ver, eu vi. Corredores, com fila de gente em maca e no chão. Né? Voltei, então a saúde em Alagoas está em estado de calamidade pública. A questão da segurança em Alagoas está no mesmo problema. Finalizando, eu acho que o governo, seja ele quem for, que ganha essa eleição, ele tem que fazer parceria com a iniciativa privada para resolver os problemas a médio, curto e longo prazo.
Ok, muito obrigado, candidato. Vamos para mais uma pergunta. Cultura e turismo. Candidato, Alagoas é um estado de expressividade cultural e com capacidade para fomentar o turismo de negócios. Vemos outras cidades do Nordeste, sobretudo suas capitais, investindo fortemente em novos equipamentos e espaços de valorização e exposições culturais. Como o senhor pensa inserir Alagoas nesse contexto para captar grandes eventos que possam gerar mais renda e empregos para o comércio e serviços locais? O turismo em Alagoas, basicamente, ele é alavancado e tem como primazia as nossas praias. Mas pode ser feito um turismo em Alagoas sem ser período, basicamente, do verão. A gente pode fazer aqui turismo de eventos, com congressos, palestras, seminários. Podemos fazer turismo ecológico, né? Então tem muita área de turismo que pode ser desenvolvido. Lógico que tudo isso precisa que o governo do estado venha ajudar a parceria, fazer a parceria com a iniciativa privada. A iniciativa privada não pode bancar tudo. Ela tem uma parte, mas a parte de infraestrutura tem que ser do governo do estado, seja o governo do estado, o governo federal ou municipal. Cabe a eles. As praias de Alagoas são belíssimas, mas você vai na praia da Jatiuca, tem um esgoto. Você vai na praia do Cujezal, não tem um esgoto. Como o turista vê isso? Por que ele não vê com bons olhos? Né? Claro que ele não vê com bons olhos. Então, essas questões, o governo do estado e a prefeitura tem que resolver. O Salgadinho aqui, até hoje é motivo de piada, tomaram banho no Salgadinho, piada. Esperaram a maré subir, tá? Para ir lá tomar banho e tirar foto. Né? É piada. Então, os nossos políticos são motivo de piada, de chacota. Eles vivem enganando e sendo enganados. Vivem enganando e sendo enganados. Mas esse tempo acabou. O povo precisa de respostas concretas. Então, o governo do estado tem que fazer a infraestrutura, a responsabilidade única e exclusiva dele. A iniciativa privada vem com projeto, vem com solução. As empresas, tem muitas empresas que querem vir para Alagoas. Muitas empresas. Eu estive há poucos dias em Brasília conversando com um grupo de empresários, fiquei extremamente feliz. Muitos empresários querem vir para Alagoas, mas em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Na área da indústria, na área da tecnologia, né? O que precisa é de um governo que mostre credibilidade, um governo que esteja claro, transparente nas regras, para que o empresário venha para Alagoas e não seja extorquido, chantageado, intimidado. Ele precisa saber que ele vai vir para Alagoas e aquilo que ele acertou com o governo vai ser cumprido. A infraestrutura que o governo prometeu vai ser instalada. Ele precisa ter segurança, porque ninguém vai estar se deslocando de um estado, levando a infraestrutura de toda a sua empresa, investimentos altos, sem segurança ninguém faz isso. Grandes empresas já estão saindo do Brasil, em virtude da política econômica, em virtude dessa política estatizante, em virtude desse bolivarianismo que está aí, dessa anarquia política que se instalou no Brasil, uma anarquia política generalizada. Não tem ordem, não tem lei, não tem decência, é um escândalo atrás da outra. Até os países da Europa, que são onde a corrupção é mínima, chegou aqui, os empresários do Brasil já foram contaminados. Então, essa política está com os dias contados, o povo não aceita mais. Hoje, mais ou menos 50% das pessoas não querem votar em ninguém, exclusivamente por falta de credibilidade da classe política. A classe política hoje do Brasil, de Alagoas, não tem credibilidade nenhuma. Eles vivem dizendo, vou fazer isso, vou fazer isso. Olha, 50 anos atrás, se não são os mesmos. São os mesmos políticos que estão aí desde 50 anos atrás. Não fizeram nada, não vão fazer nada, não querem fazer nada, não podem fazer mais nada, porque estão comprometidos com toda espécie de crime, estão comprometidos com toda espécie